OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Olá, economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a grata satisfação de conversar com Sérgio Tamer, da Tamer Consultoria de Marketing. Sérgio, é um prazer falar contigo e com nossos queridos economistas sobre você e sobre a tua empresa. E, principalmente, vamos falar um pouco aí sobre questões de comunicação que hoje são extremamente importantes. Os meios de comunicação mudaram e mudaram muito. Mas, inicialmente, fala um pouco de você. Você estava me contando aqui, off, que você fez a FEA USP, administração, nos anos 80. Eu lecionei em alguns momentos do tempo para turmas de administração, inclusive algumas na parte da tarde, mas eu lecionava ou microeconomia ou introdução à economia naquela ocasião. Não tive a sorte de ter você como aluno. Eu que queria ter tido a sorte de ter tido o senhor como professor. Me chama de você aí. Fala um pouquinho de você, do seu pai e da Tamer Consultoria de Marketing e Comunicação. Professor, obrigado aí pela oportunidade de estar batendo papo aí com o pessoal da Ordem. Falar um pouco de comunicação hoje. Eu acho que o mundo é o mundo hoje da comunicação. A crise da Covid fez com que a gente visse a importância da comunicação nas relações pessoais e nas relações profissionais, né? Como você disse, professor, eu comecei minha vida como administrador. Eu ia fazer medicina, mas aí fiz uma conta, né, e descobri que eu só ia começar a me profissionalizar com 32 anos de idade. E meu pai era jornalista, como vocês sabem, Alberto Tamer. Ele falou assim, poxa, meu pai vai ter que me bancar até 32 anos. E eu optei por fazer administração, que era uma carreira um pouco mais aberta, mais voltado para comunicação e marketing, mas ali eu tinha a oportunidade de seguir vários caminhos, né? Entrei na USP em 82, me formei em 87, fiz um período fora, onde fiquei um ano morando na Inglaterra, onde eu fui aprender o inglês e funcionou. Eu super recomendo para todo mundo hoje. Não existe hoje um profissional completo que não fala inglês. Tá? Essa é a condição básica aí para a gente tocar. Meu primeiro trabalho foi na DPZ Propaganda. Fiquei ali durante um ano, estagiando, cuidando de algumas contas ali como estagiário. E aí, em 86, fui para a BMF, para a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que estava recém-criada. E eu entrei ali também para ajudar a comunicação. Como eu vinha de administração, eu sabia usar HP, sabia fazer cálculo de matemática, aquela coisa toda, e eu tinha que explicar para os jornalistas como é que funcionava esse negócio de mercado futuro, taxa de juros e tal. Então eu me dei muito bem com a comunicação um dia a dia com os jornalistas. Acho que aí o DNA do papai ajudou bastante, né? Fiquei na Bolsa até 92, quando eu crio a Tamer, a agência, para atender a Bolsa e o Banco Bamerindos, o famoso Banco Bamerindos, né? Foi um período grande. E aí eu fiquei com esses dois clientes, e alguns outros clientes foram entrando, muito na área de assessoria de imprensa, que era o trabalho principal, até 2000, quando tive a minha escolha de Sofia, né? Que o CEO da Bolsa me chamou para retornar à BMF como diretor de comunicação. E aí eu já tinha a empresa, estava com 36 anos na época, ou voltava para o mundo corporativo ou tocava a Tamer Comunicação. E eu optei por continuar o projeto da Tamer e, graças a Deus, a gente foi super bem sucedido. Hoje a agência é uma agência de relações públicas completa. Fomos eleitos entre as 10 maiores agências do Brasil o ano passado. Temos mais de 60 clientes, um time de sócios que estão comigo há muito tempo. Então, assim, é um trabalho bem gostoso e a gente sente que cada dia mais, professor, a profissionalização na área de comunicação, a comunicação, ela está acontecendo em todos os níveis, né? A esse respeito, instituições as mais variadas, eu incluo a Ordem dos Economistas do Brasil nesse sentido. Nós temos uma marca muito forte, somos muito bem aceitos no mercado, muito respeitados no mercado. Basta ver o nosso Conselho Superior, o professor Delfim, o professor Gustavo Loyola, Maílson da Nóbrega,
Martoni, e, enfim, Hélio Nogueira da Cruz, vice-reitor da USP, enfim, uma gama de colegas economistas de primeiríssimo time, né, que estão aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, e graças a eles é que, nesses últimos anos, temos angariado esse prestígio junto ao mercado. Então, a nossa instituição se inclui, mas o que uma empresa deve fazer para fixar a sua marca dentro desse novo mercado? Porque quando eu falo com alguém, Sérgio, alguém me diz, olha, você tem que ser forte no LinkedIn. Aí eu vou lá para o LinkedIn e coloco uma série de entrevistas. Esta será colocada também no LinkedIn, será colocada no YouTube e na TV aberta, que vai passar logo, logo esse programa. Mas aí alguém diz, olha, você está mas você não está no Instagram? Você tem que estar no Instagram também, e no Facebook, e lá pelas tantas. Eu não tenho tanta familiaridade com estas redes que eu fico meio na dúvida, dizendo, será que este é o caminho para fixar uma marca, né? Enfim, conta um pouco aí o que as empresas, de maneira geral, devem fazer para utilizar esses meios de comunicação, e alguns deles me parece que são extremamente importantes. Mas há uma forma de chegar lá, não é verdade, Sérgio? Então, professor, sem dúvida, acho que assim, as pessoas ficam muito atentas a uma rede ou outra rede, e eu acho que o mais importante é você ter uma estratégia por trás disso. Se ela vai ser feita através do LinkedIn, do Instagram, de eventos, de entrevistas, essa é uma consequência de como é que você vai construir a sua marca. No caso da Ordem, não é um trabalho de construção da marca, a marca já existe, a Ordem é, como o senhor mesmo disse, muito respeitada, né? O que precisa ser feito é um trabalho, no meu entender, muito de geração de conteúdo, de mostrar a expertise que vocês têm. A gente faz, por exemplo, recorrente fazer coletivas online, onde a gente reúne 20, 30 jornalistas para falar, né, sobre um determinado assunto. Mas o mais importante, o que é? É ter uma estratégia de conteúdo, né, de estudos, de análises, que eu sei que a Ordem desenvolve, né, através de suas comissões, e aí, a partir daí, você vê como é que você vai entregar este conteúdo para a sociedade, olhando para qual público você quer dirigir. Eu acho que é muito importante para uma entidade como a Ordem falar para o público jovem, falar para o economista que hoje está entrando na carreira, né, e talvez ter algumas parcerias estratégicas para que vocês consigam dizer o que é a carreira do economista, né? Qual é a importância da Ordem. E aí, LinkedIn faz parte? Faz. Mas em que estratégia? Sobre o que nós vamos falar? A gente até pode brincar de ter um programa tipo, vamos falar de economia, né? E aí vamos falar de economia sob todos os sentidos, com programas, mas tem que ter uma estratégia por trás, para que vocês sejam percebidos de uma maneira forte, com uma reputação forte, né? E aí vai usar os canais. A assessoria de imprensa é um canal, estar na mídia, estar nos principais veículos para a Ordem é muito importante. Fazer eventos é muito importante. Hoje os eventos, professor, podem ser feitos de maneira com baixo custo através dos webinars, dos eventos corporativos. O mais importante, que são os professores, as pessoas que entendem, você já tem dentro da Ordem, né? E fazer as redes sociais. Se é Instagram, se é LinkedIn, se é Facebook, se é Twitter, enfim, essa é uma definição estratégica. O que eu acho que tem que ter como visão é ter um plano. Esse plano tem que abraçar isso. Isso vale para as corporações, tá? Acho que as corporações que também querem entrar no mundo e querem criar uma marca, tem que ter a noção de que não vão criar a marca do dia para a noite. E um erro muito comum das empresas é elas falarem para elas mesmas. A gente tem que primeiro olhar quem é o público e o que o nosso público quer ouvir. Quer dizer, como é que eu vou sensibilizar? Eu estou falando para os economistas mais sêniores, mais novos, para os administradores, para quem que eu vou falar? E aí eu desenho a estratégia de mensagem. Então, eu acho que o maior erro é a gente olhar para dentro e falar, olha, eu acho que eu tenho que falar sobre isso. Foi um pouco o trabalho que nós fizemos com um amigo nosso lá na CREF, o Pancho. Eu estou na CREF há quase 15 anos, trabalhando a imagem corporativa deles. E eu disse para eles no primeiro dia que eu estive lá, só existem as financeiras
porque existe o consumidor tomando crédito. Então a gente tem que falar para as financeiras, mas não podemos nos esquecer de falar para o consumidor. É verdade. Bem, aqui aproveitando o momento, acabamos de firmar um convênio que reputo muito interessante, muito importante para a Ordem, que é um convênio com a FIA, a Fundação Instituto de Administração, que está na USP, né? Uhum. Através do nosso vice-presidente, o professor Almir. E vai ser um curso com a chancela da FIA, né? Ou seja, o diploma da FIA, que é uma entidade fantástica, e estamos fazendo um preço muito acessível para o jovem economista, ou até o jovem administrador, o jovem contador, o jovem advogado, que queira participar do curso. É claro que se ele puder ser associado da Ordem, ao invés de pagar X, eu não lembro exatamente qual é o valor do curso, para não associados, mas para associados vai pagar 10% de X. Uhum. É um começo, né, que nós estamos fazendo, mas depois precisamos, é lógico, de uma melhor orientação sua e da tua empresa para definir essas estratégias. Porque temos também, e aproveitando o nosso programa, né, temos também assinado convênios, por exemplo, com a Universidade de Brasília, convênios também com a Universidade de Mackenzie, com o Instituto de Liberdade Econômica, com a Maquigraf, que trata do grafeno. Enfim, estamos... e isso é que nos dá a certeza de que somos uma instituição muito bem avaliada dentro do mercado como um todo, né? Então, isso é parte da estratégia, porque não temos essa sensibilidade que você tem e vamos precisar dela, mas não temos, mas estamos agindo em prol do aumento do número de associados, de um lado, e do oferecimento de algo em troca desse jovem ou desse economista vir a ser associado da Ordem. Mas dando continuidade a essa conversa que está muito agradável, já, Sérgio, retornamos. Antes vou pedir um segundinho para o nosso querido economista, para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. Já retornamos. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezada telespectador, é um prazer estar com vocês, mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Eu estou conversando com Sérgio Tamer, da empresa Tamer Consultoria de Marketing e Comunicação. Sérgio, essa questão da comunicação, ela tem se modificado e bastante ao longo desses últimos anos, né? E durante essa pandemia, o que você notou de mudança? Ocorreram mudanças, já que as pessoas se isolaram dentro das suas casas, deixaram de participar de eventos presencialmente, e em parte eu digo, poxa, nunca trabalhei tanto na vida em termos de participações, né? Ontem mesmo eu tive a honra de participar de um evento com a Ordem dos Advogados do Brasil,
numa das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, estamos inserindo a Ordem dos Economistas. Tenho a honra também de, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, apoiar o projeto de lei 3.515/15, que trata dos superendividados, e está para votar por esses dias. Enfim, tenho participado, e às vezes na parte das 9 ao meio-dia, depois a parte da tarde e tal, e muitas a parte da noite, né? Então, eu noto que mudou, em termos da comunicação, mudou dentro das empresas, mas você que tem uma visão mais abrangente, e no Brasil e no mundo, como é que você vê essas mudanças na comunicação das empresas para com a sociedade e para com seus clientes em particular? Olha, professor, eu acho, como o senhor falou, a gente tem que dividir essa resposta em 2 grandes universos, eu acho. O mundo externo, que é esse mundo que o senhor está comentando, das lives, das reuniões, do sequenciamento, né? E da comunicação interna com as empresas. Eu acho que esse é o grande desafio. Com certeza, a comunicação externa com as corporações, a gente descobriu esse canal, o digital, que ele agilizou muito o processo, né? Ele está fazendo com que a produtividade aumente, com certeza, mas aí temos que ter um cuidado de não extrapolar também nisso, porque a gente tem visto muito processo de estresse, de esgotamento profissional, porque as pessoas perderam um pouco a noção, né? Então elas vão fazer uma reunião das 15 às 15h30, às 15h30 inicia uma outra, então você entra num processo que não é natural, tá? E qualquer comunicação feita como nós estamos fazendo aqui agora, ela é extremamente desgastante, do ponto de vista de comunicação, porque eu preciso estar atento o tempo todo, eu não tenho espaço para respirar, né? E não tenho tempo para você. Então, uma recomendação que a gente super faz é tente escalonar a sua agenda de maneira que você tenha um espaço de frescor entre uma reunião ou outra, porque é extremamente cansativo, e não vamos nos esquecer que toda reunião a gente sai com alguma lição de casa, né? Então, isso mudou, eu acho que agilizou muito os processos. Eu acho que eu não acredito no mundo totalmente home office, tá? Eu acho que ainda a gente vai ter um equilíbrio entre as duas coisas, mas o que me preocupa muito é a comunicação interna, porque na realidade o grande problema hoje é que tem empresas que estão contratando funcionários que não conhecem o resto da equipe, não conhecem os valores da corporação. Isso é muito difícil de você passar, professor, com esse mundo que a gente vive cada um na sua casa, né? Então, os valores da corporação, os princípios, o contato, eu acho que isso é muito importante. E as empresas hoje têm com um grande desafio manter isto vivo. Nós aqui na Tamer temos procurado fazer uma live a cada 10 dias com toda a equipe, são 60 colaboradores, no qual a gente meio conversa, troca ideias, fala um pouco é uma pauta fixa, tá? Mas é tentar manter um espírito minimamente presente das empresas. Eu acho que esse é o grande desafio, e me parece que isso deve prorrogar por mais algum tempo o pessoal trabalhando em casa. Externamente, eu acho que a gente teve sim um aumento de produtividade, mas temos que ter cuidado com a nossa saúde, cuidado para que a coisa não extrapole, mas eu acho que foi um grande ganho, sem dúvida. Então. Isso me chama, está chamando a atenção a mim de um ponto que talvez seja muito interessante. Talvez esse é uma nova forma de comunicação. A gente se atrapalha aqui. Eu tenho aqui uns cliques, eu tenho que dar uns cliques aqui quando eu participo de uma live para desligar o som, o microfone, para desligar também o vídeo, né, a câmera. E nós temos percebido cenas extremamente, sei lá dizer, ridículas, né? Porque não é possível que um ministro de um Superior Tribunal de Justiça ou de um Supremo Tribunal ou de qualquer outra alçada aí, tribunal, ele apareça de cuecas, como a gente tem visto, o outro está trocando a roupa, mas espera aí, será que ele não tem a consciência de que ele está num veículo novo e que ele tem que ter uma boa
a ideia do uso desses com o mouse, né? Ele tem que desligar a câmera, opa, peraí, venha devidamente ou adequadamente, né, vestido para a reunião, né? Será que é porque as pessoas fazem tantas reuniões, se atrapalham, ou não tem condição, ou não tem essa habilidade com a internet, sabe? Eu acho, professor, que acaba havendo um relaxamento, né? Quer dizer, o início as pessoas iam todas preocupadas, tal, né? E você vai se acostumando com aquilo e vai começando a esquecer de ter uma determinada postura. Eu falo que o mundo é o mundo das percepção, né, professor? Tudo na nossa vida é percepção. Eu aqui, para dar essa entrevista, eu podia estar com uma camiseta rasgada, podia estar, né? O senhor podia estar aí descontraído, né? Mas eu estou falando para a ordem, eu estou falando para um público. Eu tenho que estar preocupado com a minha imagem pessoal, com a minha imagem corporativa. E realmente assusta quando a gente vê esse tipo de situação de um magistrado, né, que tem que zelar para a sua imagem de seriedade e tal, não ter um comportamento nesse sentido. Isso, professor, é uma grande preocupação nas corporações. As pessoas esquecem que por trás de cada um dos nomes, cada um do seu nome pessoal, tem o nome da sua corporação. Você fala pela sua corporação, o senhor fala pela ordem, tá? Então, tudo que o senhor emana, todas as suas declarações, a maneira que o senhor se veste, o seu comportamento pessoal, o que o senhor posta no LinkedIn, no Facebook, representa, em última instância, um pouco da imagem da corporação. E essa é uma preocupação que a gente tem, porque as pessoas falam, não, mas na minha rede social eu sou eu. Não é bem assim, você é você, mas você carrega um nome. Você vê agora o caso da embaixatriz, né? Essa semana passada, a imagem dela espancando a funcionária, né? A consequência que isso trouxe na sociedade. Isso repercute de maneira muito forte. Aquele juiz de Santos que maltratou, ele não pode, não se pode, a sociedade não aceita mais esse tipo de situação. Não aceitamos. E hoje as redes sociais são 360, tá? Não dá para esconder. Essa é um pouco a minha visão, professor. Colocando uma questão aí, sem citar nomes, né? Mas uma representante de um banco aí, na nuvem, né? Teve uma frase extremamente infeliz, e agora está tentando recompor a imagem que ela, por uma questão pessoal, né? De preconceito pessoal, acabou levando atrás de si toda a corporação. Com certeza não é o que a corporação deseja, até pelo contrário, né? Talvez o que essa moça colocou, talvez em termos percentuais, as pessoas às quais ela citou, talvez sejam preponderantes clientes dessa mesma corporação. Então as pessoas têm que tomar um cuidado enorme com o que elas falam, porque, como você disse, estão representando a empresa. E ela tem que, naquele momento, ela é a empresa, não pode dar uma opinião que talvez até ela tenha constatado por alguma razão, mas que não pode ser a opinião da própria empresa, não é verdade? Então... Não, eu acho, professor, o seguinte, empresa que não tem propósito, que não tem uma razão de ser, tá, elas estão fadadas ao fracasso. Facebook está fadado a uma grande crise porque eles usaram dados nossos para fazer um modelo de ganhar dinheiro. Essa pessoa, ações que sejam racistas, que sejam desumanas, empresas que trabalhem com trabalho escravo, a sociedade não aceita mais isso, tá? Então eu acho que qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da Ordem dos Economistas? Qual é o propósito do Facebook? Qual é o propósito das empresas? Eu acho que esse é o pano de fundo. E por trás disso existe uma sociedade que quer, uma sociedade jovem, a molecada que está vindo aí, que quer empresas éticas. Elas querem empresas que sejam responsáveis, que tratem bem o ser humano. O dinheiro, o lucro, é consequência de um trabalho e não significa que vale tudo. E no caso específico desse que o senhor citou, eu acho que a gente tem que melhorar a educação de base desse país, porque nós nascemos todos iguais e crescemos desiguais, e aí as oportunidades não são dadas. Então, o senhor que trabalha na área de educação,
fica aí, eu não sei como melhorar, mas todos têm que ser iguais, todos têm que ter a mesma condição de competir. Enquanto isso não acontecer, a gente talvez tem que fazer um trabalho, sim, de proteger os que não tiveram essa oportunidade. Essas oportunidades na área da educação têm que ser dadas na largada, né? Quando todos, que nascemos todos iguais, é verdade, e na largada deveríamos ter todos as mesmas oportunidades, todos, independentemente de gênero, de raça, de nada, todos iguais. Porque se o DNA acaba prevalecendo para alguns, acabamos com uma sociedade extremamente desigual, e não é isso, conforme você bem colocou, não é isso que os jovens de hoje estão lutando. Eu tenho convivido muito com os jovens, os meus cursos na USP, nesse último semestre fizemos pela nuvem, né, pela internet, mas meus cursos lá são os presenciais. Eu tenho contato permanente com jovens de 18, 19, 20 anos, e tenho percebido quanto eles estão preocupados com esse tema da igualdade, e lutamos contra as desigualdades. Mas, Tamer, temos ainda um segundinho aí para tuas últimas considerações. O tempo voa, esse aí nós temos que fazer vários programas aí. Vamos. Não, professor, eu queria agradecer muito, dizer, olha, que as empresas aí estão vivendo esse momento aí de dificuldade, vai passar a crise, gente, eu sou um otimista, tá? A vacina vai chegar, esse novo normal vai ser um normal daqui a pouco, tá? Eu acho que o legado é esse, as pessoas vão dar mais valores aí para essas questões de humanas mesmo, né? E eu acho que a gente tem que olhar para isso, o senhor aí como economista, eu como comunicador, entender o que a sociedade quer e como é que a gente pode, no nosso universo, tentar melhorar esse processo. Com certeza. Bom, é uma satisfação enorme falar contigo, Sérgio, da Tamer Consultoria em Marketing e Comunicação, vamos continuar conversando para a gente aprender um pouco mais de como a ordem deve se inserir nesse novo mundo da comunicação. Obrigado, Tamer. Obrigado. E a você, meu caro economista, meu caro telespectador, telespectadora, até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.